né, faz a primeira versão pioneira de cada uma das histórias. O plano original desse programa é de, ao longo de 5 anos, apresentar 100 livros. 100 livros fundamentais para que uma pessoa pudesse, digamos assim, no final desse esforço, declarar-se culta, no critério de cultura internacional. Quer dizer, uma pessoa como tal seria culta em qualquer país do mundo que tivesse passado por essa experiência dessas 100 obras. É claro que não se trata apenas de ler as 100 obras, mas é de entendê-las. Porque esse, sendo um programa de cultura, ele não está interessado nos aspectos formais da obra, não é um programa de letras, mas está interessado nos aspectos de conteúdo da obra. Esse é o sentido do programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Também tenho dito a vocês que a maior parte das pessoas, elas leem como aqueles patinadores do gelo, do Holiday on Ice, patinavam no gelo, lembram daquilo? Que tinha um negócio de patinar no gelo, o Holiday on Ice. Eu sempre tenho pesadelos terríveis com aquilo, que é a ideia de eu morrer e vou reencarnar como um patinador naquele negócio. com aquelas franjas assim do lado da calça, assim, e os guizos, né? Entendeu? Não pode ter horror maior, né, na face da Terra. Então, a maior parte das pessoas leem como quem patina sobre o gelo, quer dizer, leem apenas passando pela obra sem se preocupar. Essa leitura é um tipo de leitura que não nos interessa. O Sertiange, que é esse grande padre francês, cujo livro Iniciação à Vida Cultural vai estar sendo editado e deve estar pronto antes do final do ano, pela primeira vez em português do Brasil. Há uma edição portuguesa que você consegue nos sebos de vez em quando. O padre Sertiange dizia que tem 3 tipos de leitura. Você pode até expandir isso para 4, né? A leitura de entretenimento, que é essa leitura que você lê sem compromisso nenhum, é a leitura que a maior parte das pessoas faz, que é uma leitura rasa, e é apenas uma passagem do tempo. Essa leitura está hoje muito prejudicada porque as novelas da televisão a substituíram completamente. Então, não há mais tanta gente que leia, que se dedique a ler, porque a televisão é mais barata, né? Mais fácil, mais passivo, enfim, é mais fácil ver a novela do que ler o Sidney Sheldon, ou ler o José de Alencar, tipicamente um autor brasileiro que se prestava a esse fim, por exemplo. Mas ainda há leitura de entretenimento, que é quase sempre os livros no topo da lista de best-sellers são leitura de entretenimento. Não tem nada contra ela, mas não é dessa leitura que nós estamos falando aqui. Essa leitura não nos interessa. Há o segundo tipo de leitura, que é a leitura de informação, que é a leitura típica do jornal. Então, a leitura de informação é muito ampla, vai desde você descobrir na internet se vai chover amanhã, até saber qual é o endereço do chaveiro mais próximo. Tudo isso é leitura de informação. Essa leitura também não nos interessa aqui nesse curso. E ela está mais ou menos se confundindo com a leitura da internet, mais ou menos. Há um terceiro tipo de leitura, esse sim, sempre recapitulando aqui o esquema do padre Sertiange. Então, o terceiro tipo de leitura é a leitura de formação. E essa é a leitura que nos interessa aqui. A leitura de formação, diferentemente da leitura de entretenimento, ela não é um deslizamento sobre o gelo, mas ela é um tipo de prospecção geológica. Você não desliza sobre o gelo, mas faz um buraco no chão e vai até onde for necessário para capturar, né, aqueles conteúdos mais profundos. Há um quarto tipo de leitura possível, que é a leitura de inspiração, que é a leitura de natureza mística, religiosa, mas essa você pode também colocar dentro da categoria de formação, sem nenhum problema, não configura uma categoria própria. Então, a essência do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura é permitir que os interessados possam, numa sessão de 4 horas apenas, mergulhar na intimidade de uma certa obra, obra essa que é meticulosamente escolhida entre todas as obras que foram editadas. É claro que uma lista minúscula de 100 livros não será capaz de representar nem minimamente o universo literário do mundo,
Mas já ajuda muito. Quer dizer, se você consegue ler um livro com profundidade por mês, você já está entre os pouquíssimos brasileiros que são capazes de ler alguma coisa de verdade. Aqui não se lê quase nada. Fora do contexto de obrigação profissional, né, de obrigação estudantil, por exemplo. Então, a ideia é fazer essa seleção. A maior parte dos livros que vocês estão em volta de nós não valem absolutamente nada, né? Quer dizer, a maior parte dos livros já foram escritos, não tem valor nenhum, ou é praticamente insignificante. Se você consegue escolher melhor entre essa montoeira, este mar de coisas inúteis, você já ganhou um pedaço da vida, porque a nossa vida já é muito ocupada, né? Então, temos pouquíssimo tempo, vamos gastá-lo lendo os livros errados, não tem cabimento nenhum. Não é isso? Então, o que se faz aqui é uma meticulosa escolha. Essa escolha sempre é feita, embora haja uma lista de prováveis candidatos para os próximos 2 anos, que são os 2 últimos anos, são 5 anos do programa, né? Esse é o terceiro. Então, para o ano que vem e o outro, nós já temos uma lista, mas a lista oficial só sai em outubro. Então, em outubro, eu costumo distribuir uma pré-lista que leva em consideração, entre outras coisas, a disponibilidade do livro para a venda no comércio, de modo que aqueles que leem os livros possam ter a chance de comprar. Então, em outubro, vocês recebem a lista do ano que vem, com mais 20 livros, alguma coisa como 22, provavelmente, para que nós possamos fazer os 100 em 5 anos, já que tivemos só 16 no primeiro, e 22 livros no último ano, no ano de 2010, portanto, que seria os 5 anos programados para que esse programa funcionasse, né? Bom, o nosso programa, na sua metodologia, dispensa a leitura do livro, não a impede e muito menos não a desrecomenda. Se vocês puderem ler o livro, é sempre muito melhor. Esse livro em especial é um livro muito curto, é uma novela. A forma literária de que esse livro é feito chama-se novela. Nós aqui temos dificuldade de ler essa palavra, porque nós, como em espanhol a palavra romance, fala-se disse novela, então isso que tem na televisão, tecnicamente é um teleromance, e não é uma telenovela. Porque o que os espanhóis chamam de novela, que nós chamamos de romance. A estrutura do romance é a estrutura mais complexa de todas as formas literárias. Ela é um conjunto paralelo de histórias que se interpenetram. São diversos núcleos de ação que têm ligações entre si. Isso é um romance. A novela, em português, como esse livro aqui, A Morte de Ivan Illich, é uma narrativa centrada numa única ação. Portanto, a novela tende a ser menor que o romance, de modo geral são. Não que não possa haver exceção, mas um romance pequeno pode às vezes ser menor do que uma novela longa. Mas isso não é comum. O normal é que a novela seja uma história curta, centrada numa única ação, do começo até o fim. Enquanto que o romance é centrado em diversas ações que se interpenetram. É por isso que essa dramaturgia popular chamada de novela na televisão é, na verdade, tecnicamente um teleromance. E a razão pela qual nós inventamos esse nome é que nós copiamos dos espanhóis, que já tinham isso lá, e copiamos o nome sem saber o que estávamos copiando. Então, telenovela, em princípio, não tem muito cabimento. Mas o próprio produto também não tem, quer dizer, nada mais adequado, né, que o outro case com esfarrapado. Né? Então, nada demais nisso também. Né? Nós temos poucas novelas aqui no nosso programa. Eu consigo me lembrar, assim, à primeira vista, apenas do Coração da Treva e O Estrangeiro. Bom, acho que só. Né? Tivemos apenas essas 2 novelas até agora. Uma novela é sempre uma história muito mais simples, muito mais simplificada, porque ela não contrapõe planos de ação, ela não estabelece coisas que são independentes entre si. Bom, o nosso livro, A Morte de Ivan Illich, tem aí no mercado 2 traduções, essa aqui feita pelos Boris Schneiderman, e uma outra editada pela LPM, feita pela Vera Karan. Qualquer uma dessas 2 que você tenha escolhido vai estar muito boa, não há nenhum problema nas 2, são traduções boas. O Bruno Tolentino, que já morreu, né, há pouco tempo, que era quase o maior poeta brasileiro vivo, né, dizia
que você sabe que quando uma tradução é boa, quando você não consegue reconhecer a língua da qual ela foi feita. Que essa era a única medida prática, pragmática, concreta de medir qualidade de tradução. Essa, tanto uma quanto a outra, eu li ambas, são de boa qualidade, não tem nenhum problema, então aqueles que pretendem ler o livro em seguida irão ter sucesso de um jeito ou de outro. A personagem, melhor, este indivíduo chamado Lev Tolstói, já havia uma polêmica logo de início, porque Lev Tolstói, Lev em russo significa leão, e por alguma estranha razão, tudo quanto é nome Tolstói escrito por aí vem precedido de um castelhano leão, que não parece ser justificado de modo nenhum. Então todo mundo chama o homem de Leon Tolstói, sem nenhum sentido, porque afinal de contas ou chamamos pelo nome russo, Lev, que é leão, ou chamamos pelo leão português, né? Já que temos a palavra leão. Então Leon Tolstói aí raro, de modo geral, quando se tenta escrever não em russo, escreve-se em Lev Tolstói. É muito comum você encontrar o título como Leon Tolstói. Se eu não me engano, o título da LPM é Leon Tolstói. Alguém tem a edição da LPM aí? Lembra? Como é que é? Como é que tá? Leão. Tá certo. Que bom, né? Muito bem. Este escritor é um escritor contemporâneo de Dostoiévski. Eu acabei de dizer para vocês que se vocês quiserem estudar a literatura russa, quem tem interesse na literatura russa em especial, basta estudar os escritores do século XIX, porque a maior parte dos escritores russos que têm realmente valor são todos do século XIX. Turgenev, Gogol, Tolstói, Dostoiévski, são todos do século XIX. Porque a Rússia antes do século XIX a gente tem sempre que entender a Rússia, porque a Rússia é uma sociedade extraordinariamente complexa. Veja, a Rússia, não estou falando da União Soviética, apenas a Rússia é 2 vezes maior que o Brasil. O tamanho físico da Rússia é 2 vezes maior que o Brasil. Eles têm uma costa no Pacífico e tem uma costa no Báltico, né? Uma costa no Mar Báltico, uma costa ali no Mar do Norte. Então eles mais ou menos não sabem se são asiáticos ou se são europeus. Passaram a vida inteira com essa dúvida. Isso não é o caso dos ucranianos, dos poloneses. Esse pessoal sabe que é europeu, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas os russos não. Então os russos de alguma maneira representam uma força asiática que tem uma conotação assim de força bruta, que sempre foi, de alguma maneira, muito prejudicial ao desenvolvimento dos países eslávicos europeizados. Então, a pacta do russo esteve sempre um pouco em cima da Polônia, um pouco em cima da Ucrânia, um pouco em cima da Tchecoslováquia, basta lembrar, né, da União Soviética, que era um processo mais ou menos de escravização daqueles países, satirização daqueles países eslavos ali em volta da Rússia. Isso não é uma coisa nova do século XX. Durante toda a história, a Rússia sempre foi uma poderosíssima força política e eles só resolveram que iriam ser, de fato, mais ou menos europeus no século XIX. E quando chega no início do século XX, com a instalação do comunismo lá, a literatura na Rússia ouvir uma coisa oficial, como o Gorky, por exemplo, né, que é uma espécie de Jorge Amado russo. É um sujeito que escreve aquilo que o partido manda escrever, né? E a boa literatura russa vai mais ou menos para os bastidores, vai para o subterrâneo, e só é redescoberta, então, verdadeiramente com Solzhenitsyn, já na década de 70, mais ou menos. Então, o máximo da literatura russa está no século XIX. Se você lê esses autores básicos, você lê o melhor que os russos escreveram. E entre esses autores está essa personagem extraordinariamente única, com que é a pessoa de Lev Tolstói. Vocês receberam aí uma pequena cronologia, queria passar os olhos com vocês nela. Não dá para a gente debater muito o Tolstói agora, senão não temos tempo de estudar o livro. Mas no final do nosso encontro de hoje, eu queria muito considerar com vocês alguns aspectos de Tolstói muito importantes, sobretudo porque esses aspectos de Tolstói que serão levantados aqui são já uma preparação para o livro As Confissões de Santo Agostinho, que é o nosso próximo livro. Então há um casamento aí, né? Há uma interação entre o livro de hoje
e o próximo livro chamado Confissões. De modo geral, tenta-se fazer isso. Nem sempre é possível, porque às vezes as interações só aparecem na última hora. Mas nesse caso aí vai ser possível discutir o Tolstói em comparação com o Santo Agostinho, porque eles têm alguma coisa muito semelhante e alguma coisa muito dessemelhante. Então, olhando para o nosso autor, né, ele nasce em 1828, ele é um pouquinho mais novo do que o Dostoiévski. Nasce, acho que o Dostoiévski é de 21, tá? Então, ele tem aí 7 anos mais jovem que o Dostoiévski. Nasce Lev Nikolaevich Tolstói, todo mundo sabe o nome do pai dele, né? Como é que chama o pai dele? Nicolau, muito bem. Então, todo mundo aqui aprendeu a falar russo, essa é uma das virtudes, dos efeitos colaterais, Carmen, desse curso aqui, é que todo mundo sabe falar russo hoje em dia, aqui, né, que frequenta esse curso. Nasceu em Snaia Poliana, propriedade da família na região de Tula. Tula é a região bem central da Rússia. A cidade mais importante ali deve ser Kazan, provavelmente. É o quarto filho da condessa Maria Volkonsky e do conde Nikolai Tolstói, que havia recebido comenda da Ordem de São Vladimir por heroísmo. São Vladimir é o homem que canonizou a Rússia, no ano 1000 mais ou menos. Foi aí que a Rússia tornou-se cristã. Esse Vladimir foi um governante que virou foi cristianizado. São Vladimir, por favor, no critério do cristianismo ortodoxo, porque não esquecer que o cristianismo que está o tempo todo presente nessa história não é o nosso cristianismo católico aqui, nem protestante, é ortodoxo, significa que há várias diferenças do nosso cristianismo. É cristianismo também, mas não é exatamente a mesma coisa. Ele teria tido 4 irmãos legítimos, o Nikolai, que tem o nome do pai, né? O Sergei, o Dmitri e a Maria, e um ilegítimo, Mitchenka, que é um diminutivo, né? Michel, certamente o nome do Mitchenka. O ambiente familiar é culto, havia biblioteca com 20 mil livros em várias línguas. Eu não sei se vocês imaginam quanto isso representa um patrimônio extraordinário. Quantas pessoas você conhece que tem 20 mil livros? A Bíblia tem, a Bíblia é assim, excepcionalíssimo, né? Hoje em dia ninguém mantém biblioteca nenhuma, né? Comenta-se que a revista Caras foi fazer lá uma reportagem com o Ratinho, foi lá filmar o apartamento, fazer fotografias do apartamento que ele tem aí, de 2.000 metros quadrados. E aí o repórter falou assim: Ratinho, todo mundo fica implicando com você, que você é analfabeto, não sei o que, ignorante. Vamos tirar uma foto sua lendo um livro? Aí começou uma pesquisa, né, enorme na casa do Ratinho para achar um livro, e o que conseguiram achar mais próximo de um livro foi a lista telefônica. Entendeu? Que tinha mais cara de livro, parecia a lista de livro. Então é muito incomum que hoje alguém tenha 20 mil livros. Esse homem tinha 20 mil, o pai do Tolstói, quando os livros eram caríssimos, porque hoje os livros são caros, mas eles são acessíveis. Mas no tempo do Tolstói, os livros eram caríssimos, porque eram todos encadernados com algum lure, e o papel era muito caro. Então é preciso entender isso aqui como sinal de um enorme gosto por cultura, e em várias línguas, que não era uma família poliglota. Devia ter pouquíssima gente na Rússia naquela época que tivesse 20 mil livros. Esses livros estão conservados. Essa propriedade onde nasceu o Tolstói é hoje uma espécie de parque nacional, e lá tem a biblioteca intacta, deixada lá ainda. O pai de Lev, né, o fazia decorar poesias de Pushkin, que é o maior poeta da Rússia, e era generoso com os servos. Ainda nessa época existia o sistema de servidão, que era um sistema na prática, de escravidão, e ele era absolutamente generoso com os servos. Não castigava os servos, era um sujeito de nível muito alto, esse pai do Tolstói. O pai do Tolstói parecia ser o contrário, tanto é que foi morto pelos servos por ser um sujeito com oscilação de humor, talvez fosse alguém chamado bipolar, né? Hoje os psicólogos chamariam de bipolar, mas o pai de Dostoiévski tinha ataques ele bebia muito e fazia coisas terríveis. E esse aqui é o contrário, né? É o contrário. O que não quis dizer que os filhos não tivessem sido muito diferentes, que tivessem a obrigação de ser muito diferentes daqui, né? Se pensarmos bem, né?
Em 1830, morre a mãe do Leão Tolstói, né, Maria Volkinsky, 6 meses depois do parto de Maria, a última filha. Lev, com menos de 2 anos, nunca lembraria da mãe. Então, o Tolstói disse que nunca teve nenhuma lembrança da mãe. Em 37, a família muda-se para Moscou para as crianças poderem estudar, e morre o pai, subitamente, muito jovem ainda, derrame enterrado em Tula. Lev passa os cuidados da sua tia Alexandra, apelidada de Aline. Em 41, morre a Aline e a sua tutora, e os dois mudam para a casa onde fica sob a guarda dos tios e os cofres. Ele é muito jovem, né? Tem aí 16 anos, alguma coisa assim, e entra na Universidade de Kazan para estudar literatura turco-árabe, tendo se preparado intensamente aprendendo árabe, turco, latim, alemão, inglês e francês, além de história. Tolstói era poliglota, tinha uma facilidade enorme com as línguas. Em 47, já não deu certo, ele não gostava do regime universitário, não se adaptava àquilo, e deixa a universidade sem completar o curso, e recebeu, como parte da herança, 4.000 acres e 350 servos na propriedade de Snaia Poliana. 350 almas, como se dizia naquela época, né? Os servos eram parte da propriedade, eles não eram escravos, como eram os escravos aqui, mas eles não podiam se destacar da propriedade. Então, os servos, os ditos almas, eram sempre herdados junto com a propriedade, ou vendidos junto com a propriedade. Era como se fosse, assim, plantel, né, de cabeça de gado, de galinha, assim que fosse. Bom, em 48, Tolstói começa uma vida mundana entre Moscou e Petersburgo, viciando-se em jogo, comprometendo o patrimônio e andando em más companhias. É o quê? É a mesma coisa. Aliás, ambos são viciados em jogo, né? E o Tolstói não era alcoólatra, o Dostoiévski era alcoólatra também. Tá? Isso aqui não é. Em 50, sua herança está praticamente comprometida com dívidas de jogo. Em 51, o seu irmão Nikolai, mais velho que ele, adere está no exército, e ele então adere ao exército do Cáucaso e participa da Guerra da Crimeia, uma guerra contra os turcos. E em 52 escreve a primeira obra, Infância, publicada numa revista, como era muito comum naquela época. Então, naquela época, publicava-se em revistas e em jornais, aos capítulos, as obras depois que viravam livros. Em 53, escreve o segundo livro, Adolescência, e em 55, na revista Contemporânea, publica as narrativas de Sebastopol, onde narra as batalhas que presenciou e vivenciou, como o cerco à cidade de Sebastopol. Em 55, demite-se do exército, chateado com a profissão das armas, e em 56 morre de tuberculose seu irmão Dmitri. Escreve o terceiro e último pedaço da trilogia, Juventude, e em 58 quase é morto por um urso numa caçada. Em 59 tem um filho legítimo com Aksina Bazikin, uma camponesa casada que tornou-se sua amante. Faz parte ainda da vida mundana de Dostoiévski, porque ele passou numa época assim de desregramento absoluto, né? Em 61, a data mais importante da história da Rússia, quase, né, que é a libertação dos servos no dia 18 de fevereiro, 19, pelo czar Alexandre II. E em 62, então, o Tolstói dá a primeira endireitada na cabeça, casando com uma moça muito mais jovem que ele, chamada Sofia Andreevna Bez. Essa Sofia também às vezes, chamada de Márcia, tinha esse apelido. E isso é um problema dos livros russos, porque cada personagem tem 12 apelidos e nenhum dos dois tem muita ligação com o nome original. E tem 12 filhos que estão aí citados. Tá? Então não vale a pena, não vamos ler. Dos 5 desses filhos, 5 morreram ainda crianças. Então teve 12 filhos com esta mulher, além daquele filho ilegítimo que teve antes, que é o mais velho, né? 63, para pagar uma dívida de jogo, ele entrega lá os cossacos para serem publicados no Mensageiro Russo. E em 64 começa os 5 anos que levou escrevendo Guerra e Paz, a sua obra mais importante de todas, que narra aquela guerra napoleônica entre a invasão que Napoleão fez. Na primeira guerra napoleônica, Napoleão teve uma guerra que fez logo depois de tornar-se imperador, depois teve uma segunda, quando ele foge de Elba,
né, fugiu de Elba e retomou o poder com a ajuda do general Ney, e então ele faz uma segunda tentativa de conquistar a Europa. A primeira vez, né, em 1812, a tentativa de conquistar a Rússia, esse episódio militar é contado aí pelo Tolstói, aí na Guerra e Paz. Em 69 começa a publicação do Mensageiro Russo de Guerra e Paz, Vojna e Mir, em russo, um romance histórico narrando o destino de 3 famílias aristocráticas durante o confronto entre o exército de Napoleão com o exército I em 1812. Nenhum livro de Tolstói é tão famoso quanto esse, né? É um livro quase ilegível, porque é enorme, tem 3 volumes, você, sei lá, alguma coisa com 1.600, 1.700 páginas, sofre do mesmo mal da La Recherche de Tom Perdy, com a diferença que o livro do Proust, né, ele é, na verdade, um conjunto de livros separados, você pode ler um por um, mesmo em épocas muito passadas, que você irá entender o conjunto. Agora, esse não, esse é uma história completa e que é difícil de ler na prática, pouquíssima gente leu Guerra e Paz inteiro. Há uma possibilidade de ele entrar aqui no programa, não sei, o que está garantido aqui no programa é a Ana Karenina. Então, a Ana Karenina está garantido para o ano que vem, mas esse, não sei se dá para fazer um resumo do livro, na prática mesmo. Então, está aí em estudos. Nesse ano mesmo, né, Tolstói vivenciaria a famosa Noite de Aljamas. Aqui começa a modificação espiritual de Tolstói. Ele até então era um aristocrata, de pai e mãe, com propriedades, dono de um monte de gente, que frequentava os lugares mais glamurosos, que jogava a sua fortuna fora, e que tinha então, portanto, uma vida muito assim, e de repente ele, já famoso por ter publicado o livro, ele vai comprar terras em um lugar chamado Aljamas, tem uma espécie de entra em transe místico. Ele depois tentou explicar num livro que ele não escreveu e não conseguiu editar, mas ele diz né, que ele foi atingido por uma estranha ansiedade, um medo, um terror, que nunca antes havia experimentado. Essa vivência mística mudou completamente a vida de Tolstói. Em seguida começa a escrever o romance Ana Karenina, que é um romance inspirado em Flaubert, nitidamente, né, em Madame Bovary. E ele termina 2 anos depois, e quando termina 2 anos depois, vai pela primeira vez ao monastério de Optina. Aqui mudem, por favor, em vez de Optimo, Optina, com N de November e A de Alfa, Optina no final. Nesse mosteiro de Optina, que é um lugar sagrado lá para o cristianismo ortodoxo, ele também Dostoiévski andou lá. Quer dizer, há uma boa chance daquela personagem dos irmãos Karamazov, chamada Starets Zosima, que vocês que estiveram aqui no dia viram, seja inspirado num velhinho. Starets significa ancião, mas não é um ancião qualquer, é um ancião assim com uma sabedoria excepcional, que é uma espécie de guia espiritual de quem ele aceitar, né? E esse ancião, que é provavelmente, que é Santo Ambrósio, né? Hoje chama-se Santo Ambrósio, foi santificado pelo cristianismo oriental, né? É um santo da igreja oriental, não da igreja ocidental. E esse Santo Ambrósio, o Tolstói conheceu muito bem, era lá o principal ancião lá daquele mosteiro, e também também foi visitado por Dostoiévski em 78, e o Gogol já fizeram a mesma visita em 50. Quer dizer, certamente esse senhor aqui não aguentava mais a romaria de literários e de escritores que iam lá o tempo todo para ver se pediam conselhos a ele, né? Então ele é uma dessas figuras extraordinárias, espirituais, e que diz, em Optina, né, Tolstói conhece o Starets Ambroski. Ambroski é Ambrósio em russo. Então Ambroski é Santo Ambrósio. Foi canonizado pelo cristianismo oriental. Em 78, Tolstói publica Ana Karenina, sua segunda obra mais conhecida depois de Guerra e Paz. Em 79, conclui que apenas os perseguidos estão na verdade e resolve aliar-se aos hereges e adversários da igreja. Neste ano, numa missa, antes da comunhão, vira as costas e sai da igreja para nunca mais voltar. Tolstói vê nisso sua conversão ao verdadeiro cristianismo. Começa aí
uma existência absolutamente original, essa que Tolstói terá daí para frente. Ele, de um sujeito aristocrático e mundano, tem aquela experiência mística durante aquela viagem, e aí vai ao mosteiro e começa então aos pouquinhos a contradizer, ou pelo menos a não aceitar mais a religiosidade tal como expressa na religião ortodoxa. Não que ele gostasse de outra, mas nenhuma outra também servia. Tolstói vai criando um cristianismo para si próprio, chamado cristianismo, que ele chama de cristianismo fundamental, cristianismo básico ou simples. Então ele vai criando uma espécie de seita. Muito parecido com o que fizeram os protestantes no Renascimento. E criaram, então, uma maneira de ver o cristianismo que independia da estrutura burocrática da igreja, que não tinha sustentação nem apoio de uma instituição. É isso que Tolstói começa a criar aí, nessa época, dizer que é o verdadeiro cristianismo. Escreve Minha Confissão, obra que só seria publicada em 82, em que condena a sua vida pregressa, incluindo toda a sua atividade literária, em que ele, essas obras todas, aí tanto a Ana Karenina quanto o outro livro, Guerra e Paz, são obras do tempo em que ele ainda não tinha se redescoberto verdadeiramente como cristão. Tolstói decide não escrever mais ficção, mas dedicar a sua vida ao verdadeiro cristianismo e ao socialismo agrário. A concepção que ele tinha da vida é de que tudo quanto é cerimonial religioso é pervertido, porque no fundo só interessa o fato de que somos todos filhos de Deus, e que se somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Então, essa história de que tem um padre que é mais importante que você, menos, tudo isso é besteira. Então, ele achava que não tinha que cultuar nem Jesus Cristo, nem Nossa Senhora, nem santo nenhum, não ter ícone nenhum, e que no fundo era uma coisa de simplicidade absoluta. E como somos todos iguais, porque somos todos filhos do mesmo pai, então todos temos que ter a mesma coisa. E ele então volta para aquela fazenda, País Maia Poliana, onde ele nasceu, e transforma aquele negócio numa espécie de centro de experimentação social, em que os servos tinham poder também. Aí estamos aí já havia acontecido aí a libertação dos servos, né? Então ele começa a criar aí uma espécie de socialismo agrário, um negócio muito parecido com isso que hoje em dia está na cabeça assim de alguém como Frei Beto, coisas desse gênero. A diferença é que Tolstói não tinha uma proposição revolucionária, ele não associava isso a nenhuma entidade revolucionária, ele não era um marxista, ao contrário, achava Karl Marx um idiota completo. Ele não era um socialista moderno, mas ele era um sujeito que tinha assim essa ideia do socialismo cristão. Quem tem essa mesma ideia é esse procurador orelhudo, como é que chama esse Luiz? Como é que é? Esse Luiz Francisco, né? Que desapareceu depois que o PT virou réu, ele sumiu, né? Para você ver como se faz um canalhazinho, né? Era um sujeito vistoso que andava por aí. Esse sujeito escreveu um livro de 1.100 páginas dizendo que o comunismo é uma utopia cristã. Pois essa é uma ideia tolstoniana, tá? Mais ou menos uma ideia tolstoniana, muito parecido com o que Tolstói pensava do mundo. Bom, mas o Tolstói, vamos voltar a ele no final, sabe? Se a gente passa a tarde inteira falando disso. Volta para Óptimo em 1861 e apresenta ao Starex Avronsky, a Santo Ambrósio, a sua nova versão do Novo Testamento, que ele acha que é certa, dita combinação e tradução dos 4 evangelhos, e que expurga toda a referência à divindade de Cristo, aos milagres, ao sobrenatural, à redenção e à imortalidade. O velhinho pega um cacete e expulsa lá cacetadas do mosteiro. O Santo Ambrósio corre com ele do mosteiro, ele sai furioso, porque achando que o tal do velhinho, Santo Ambrósio, tinha uma fé cega. E ele achava inacreditável que alguém pudesse ter fé cega, que a fé tinha que ser uma coisa racional. Esse Tolstói não bate bem, sabe? Depois a gente volta a falar um pouquinho dele, mas ele tinha essas coisas assim. Ele começa a escrever em 84, em 82, escreve o artigo Por Ocasião do Censo de Moscou, onde afirma: é impossível viver desse modo, impossível, 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 referindo-se às disparidades de renda entre ricos e pobres.
Muda-se para Moscou para os filhos poderem estudar e fica mais impressionado ainda com as desigualdades entre os homens, que são irmãos logo iguais, segundo sua visão. Em 84, começa a escrever o Diário de um Louco para descrever a noite de Azamas. Tenta aprender aos 56 anos, ofício sapateiro, e começa a ler filosofia chinesa. Quem era sapateiro também era o Jacob Böhme. O Jacob Böhme é um místico alemão do século XV, e que era sapateiro e que, embora não tivesse nenhuma formação filosófica, nada, era capaz de explicar coisas extraordinárias, né? Então talvez tenha sido essa a inspiração de Tolstói, ser como Jacob Böhme. Em 86, publica A Morte de Ivan Ilitch, Smert Ivana Ilitcha. Esse é o nome em russo, né, do livro que vamos ler hoje. Em 90, publica Santa Kreutzer, em que condena as relações sexuais, até mesmo no casamento, salvo para efeitos de reprodução. Isso ele fez depois, bom, ele já tinha 13 filhos, né, quando ele... Bom, para a reprodução dava certo, né, não tinha problema. Em 91, publica Crítica à Teologia Dogmática, em que ataca as igrejas em geral, decide doar todos os seus bens para os pobres. A família, obviamente, não acha boa ideia, e ele, então, pressiona o Tolstói, e ele, então, passa todos os bens da família e fica sem nada. Ele abre mão de todas as coisas que havia, né, propriedades e tudo. Em 94, publica O Reino de Deus está dentro de você, síntese do seu pensamento espiritual e social que teria influenciado o pacifismo de Gandhi. O pacifismo era uma das regras básicas da filosofia moral de Tolstói. A sua mulher sócia, aqui tem uma calúnia, tá? Eu escrevi isso aqui, e hoje de manhã eu descobri que a sua mulher sócia não teve um amante chamado Sergei Tanev, mesmo porque até que tinha um certo cabimento, já que ele tinha decretado que não era mais para ter sexo, a não ser para casamento, ela já tinha 13 filhos, então parece até legítimo que ela tivesse arrumado um amante, mas parece, ao que tudo indica, que esse foi uma paixão platônica, embora tenha de fato existido. Então, por favor, corrijam a calúnia, aparentemente, ao que tudo indica, esta paixão foi platônica, embora tenha sido verdadeira, real, concreta. Publica em 98 um livro chamado O que é Arte, que é um livro muito interessante, esse aqui, ó. O que é Arte, essa tradução aqui no Brasil é feita do inglês, quer dizer, tem alguma dificuldade por causa disso, em que ele acha que a arte só serve para proclamar, só para divulgar a verdade cristã. E que todo tipo de arte, incluindo os livros que ele escreveu, são uma belíssima porcaria, e nisso inclui também Shakespeare, Da Vinci, Dante Alighieri e todo mundo. Tá? E ele diz assim no livro, assim, literalmente: a descrença das altas classes do mundo europeu criou uma situação em que a atividade artística, cujo objetivo era transmitir os mais elevados sentimentos que a humanidade atingiu em sua consciência religiosa, foi substituída por uma outra cujo objetivo era proporcionar o maior prazer para certo grupo de pessoas. A tese desse livro aqui, O que é Arte, é de que perdeu-se, na medida em que o mundo foi vivendo, a ideia de que a arte servia, como no início dos tempos, apenas para apresentar a verdade religiosa, e quando então uma determinada classe ociosa, rica, europeia, já descrente, tendo apenas um cristianismo de fachada, ela então resolve transformar a arte na busca do prazer. Então a ideia de que a arte serve para que haja um estímulo, digamos, sensorial, é uma ideia, na opinião dele, pervertida do que seja a arte. E escreve esse livro para provar isso. É um livro que vale a pena ler porque é um livro muito bem feito. É claro que você não precisa concordar com a tese, né? A tese não está certa na sua totalidade, embora tenha algum ponto aqui e ali. Mas é um livro muito interessante que, sobretudo, revela tudo que o Tolstói é. Se você quer entender como funciona a mente do Tolstói, leia esse livro, O que é Arte, que você compreenderá. Ele é um sujeito ranzinza, sabe? Esse aqui me parece que é um sujeito que passou a noite em clara com dor de dente, assim, escreveu o livro de manhã. Entendeu? Mais ou menos assim. Deve ter sido isso o caso, provavelmente, né? Muito bem. E publica em 99 Ressurreição, de caráter messiânico,
Em 1901, abandona a família em Moscou para se isolar em Snaia Poliana, que se torna lugar de romaria de tolstoianos, adeptos de uma espécie de comunismo místico associado à teoria da não resistência ao mal. Foi a sua última viagem a Optina. Diz o Chesterton gozando Tolstói, né, dizendo assim que, para o pessoal do Tolstói, São Jorge não matou o dragão, mas amarrou uma fita cor-de-rosa no focinho dele e deu um pratinho de leite. Não é isso? Porque a ideia do Tolstói é que não se deve jamais... a ideia fundamental do cristianismo de Tolstói é exatamente aquilo que está no Sermão da Montanha. Você deve dar a face ao seu agressor, a outra face. Assim. Então é a ideia da não violência, da extinção de todo o processo jurídico e legal, que não se deve de modo nenhum perseguir os criminosos. Isso não se faz. Isso não vai resolver nada. Bom, a gente volta ao Tolstói depois. E no dia 28 de outubro, com 82 anos, foge da sua propriedade buscando isolamento e silêncio e morre de pneumonia na estação de Astapov no dia 20 de novembro, depois de vagar entre vários mosteiros. Então essa é a história do Tolstói. Depois que Tolstói decidiu que não ia mais escrever ficção, a única obra que ele escreveu foi A Morte de Ivan Ilitch, que tem uma conotação nitidamente ficcional. Mas ela já não é como os livros anteriores, porque se os livros anteriores eram, na opinião dele, livros em que ele estava mais ou menos iludido com as coisas do mundo, esse aqui não é mais um livro assim. Vocês verão que esta obra, que é uma obra maravilhosa, um livro extraordinário, diz o Paulo Roney, que é a melhor novela já escrita, quer dizer, um modelo de novela. Se alguém quiser saber como é que se escreve uma novela, é esse livro para ler. O Otto Maria Carpo tem elogios não menores a este livro. Quer dizer, é uma obra extraordinária, que você lê numa tensão dramática enorme, é quase impossível parar de ler, e que conta a história de um sujeito chamado Ivan Ilitch. Esse Ivan Ilitch é um advogado, de certo modo bem-sucedido, a quem acontece o mundo, o destino produz lá um atrapalho enorme. E a história dessa transição entre uma situação de extraordinário conforto e de enorme felicidade e tranquilidade para uma situação dramática que essa novela nos conta. Quando Tolstói escreveu esse livro, ele já estava dentro desta vida espiritual. É preciso dizer que, seja quanto nós discordemos de Tolstói, e depois vamos tentar entender isso no final, não se pode dizer que ele não tenha sido um sujeito coerente. Ele foi absolutamente coerente. Ele é dessas almas que passam a vida fazendo só apenas as coisas que acham que são justas. Não se pode, portanto, acusá-lo de ser um farsante, de ser um fingido, de ser um publicitário de si mesmo, de ser alguém que faz só marketing. Entendeu? Não é alguém que finge que é uma coisa e é outra. Esse era de fato assim. Podia estar errado, mas era verdadeiro. Isso já é uma grande virtude que tem Tolstói. E é esse livro, então, que não é um livro que possa discutir nenhuma ideia religiosa, é um livro completamente ação pura. Esse livro representa mais ou menos o próprio processo que simbolicamente, né, que Tolstói estava vivendo. Vamos então, se vocês não têm dúvidas, depois a gente volta a falar de Tolstói no final, A Morte de Ivan Ilitch. Temos a nossa leitora oficial de volta hoje, que é a Clarinha, né, que vai nos ajudar a ler então para ganharmos um pouco de tempo e poupá-los do esforço. Lembro que a qualquer momento eu estou aqui para resolver pedaços obscuros e palavras difíceis, embora acho que não tem nesse aqui. Eu começo sempre lendo o resumo da narrativa, né? Membro da aristocracia russa, o conde Lev Tolstói nasceu em 1828 na propriedade Snaia Poliana, na Rússia Central. De certo modo, a vida aristocrática permeia as grandes obras Guerra e Paz de Ana Karenina até a crise religiosa de 79, seguida da conversão ao cristianismo primitivo e da obra Minha Confissão. A partir daí, a obra de Tolstói direcionou-se para temáticas cada vez mais espirituais. Tolstói acabou inaugurando um campesinato evangélico e a propriedade de Snaia tornou-se destino de romarias. Nenhuma obra de Tolstói reflete a transição da própria vida do autor tão bem quanto a novela A Morte de Ivan Ilitch, publicada em 86.
Essencialmente, a doutrina de Tolstói é uma forma de anarquismo cristão baseado no princípio do amor fraterno e em certos preceitos do Sermão da Montanha. Não ser colérico, não cometer adultério, não fazer juramentos, não oferecer resistência ao mal, amar os inimigos. O bem, acreditava ele, conduziria afinal a sociedade agrária, igualitária, livre de estados, composta de vegetarianos abstêmios e não fumantes, que se vestiriam como camponeses e praticariam a castidade antes e depois do casamento. Esse é o modelo existencial de Tolstói. Isso parece assim estranho, mas quando ele esteve vivo, durante 20 anos, havia centenas de pessoas que moravam na propriedade de Tolstói tentando botar isso na prática. O Chesterton chama o Tolstói, a turma do Tolstói, de os novos Quakers. Quaker é Quaker, né? Em inglês, né? Que ele teria criado, então, uma seita de Quakers, de Quakers. É isso que ele teria acabado, teria se resumido fundamentalmente a isso. Paulo Homer acha a novela A Morte de Ivan Illich a mais perfeita que já se escreveu, e Otto Maria Carpo considera uma das mais comoventes e mais pungentes da literatura universal. Para Otto Maria Carpo, Tolstói foi, sem dúvida, um homem que durante toda a vida procurou com zelo fanático a verdade. Não se pode dizer dele que tenha sido um tapeador. Pode ter se auto-enganado, mas que era um sujeito desonesto consigo mesmo, não era. Tá? Há milhões de linhas escritas para explicar Tolstói, que é uma personagem muito estranha, né? E há uma coisa maior que está ligado aí aos seus complexos de culpa, apesar de que a família dele não era uma família exploradora dos outros, como eram os outros aristocratas russos. O pai dele era um sujeito absolutamente humano e generoso. Ninguém sabe muito bem o que é. A verdade é que ele teve passou por uma experiência mística e desde então foi se tornando cada vez aquilo que ele concebia como sendo um cristão primitivo antes de aparecer essa desgraça chamada igreja. Quer dizer, antes de aparecer a autoridade, aparecer a burocracia, aparecer o dízimo, aparecer todas essas relações de poder associadas à igreja, ele achava que era assim que era o cristianismo. Bom, vamos ver a história então do Ivan Illich. O Ivan Illich, então, é uma pessoa. Começa a história com a revelação da morte de Ivan Illich. Carinha, por favor, vamos lá. Acho que não está dando certo, não. Tem mais um aí? Tocar, por favor, querido. Vê se está melhor. Dois juízes e um promotor, no intervalo de um julgamento, conversam sobre casos jurídicos quando um deles, Piotr Ivanovich, que passava os olhos por um jornal, alerta os colegas. Senhores, disse ele, morreu Ivan Illich. Será possível? Aqui está a Leia, disse ele a Fyodor Vassilievich, entregando-lhe o jornal fresco, ainda cheirando a tinta. Havia ali a seguinte notícia, envolvida por uma tarja preta. Praskovia Fyodorovna Golovina comunica, com dor na alma, a seus parentes e conhecidos, o falecimento de seu amado esposo, o juiz Ivan Illich Golovin, ocorrido em 4 de fevereiro do corrente ano de 1882. O féretro sairá sexta-feira, à 1 da tarde. Ivan Illich era colega dos cavalheiros ali reunidos, e todos gostavam dele. Estivera doente algumas semanas. Dizia-se que a sua doença era incurável. Não fora substituído no cargo durante moléstia, mas sugeria-se que no caso da sua morte seria provavelmente substituído por Alexeyev, e este, no seu cargo, por Vinnikov ou Stabel. De modo que, ao ouvirem a notícia da morte de Ivan Illich, o primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderia ter sobre as transferências ou promoções, tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos. Então, aí começa muito importante, esse primeiro início é muito bom, porque estão os colegas do Ivan Illich, Golovin, né? Ele nunca mais vai ser chamado de Golovin, porque o autor só
o chama de Ivan Ilitch, só o nome e o patronímico. Então é Ivan, filho de Ilha, né? Que é o Ilitch, filho de Ilha, que é o primeiro nome do pai dele. E ele, então, aquele fato da morte do Ivan Ilitch motiva imediatamente questões de natureza, uma preocupação sobre quem é que vai pegar aquele lugar, que era um lugar bom, provavelmente, né? Relativamente aos outros. E aí, então, aquelas pessoas que estão ali, e é interessante que em todos os livros russos você encontra muitas personagens com nome alemão, e isso é normal porque a Alemanha enviou uma grande imigração da Alemanha para a Rússia, por obra da Catarina II, que queria melhorar o padrão cultural da Rússia, que achava que a Rússia era muito bárbara. Então ela incentivou, entregou terras em enorme quantidade para russos, tanto é que tem muito alemão que mora hoje no Brasil, que veio para o Brasil da Rússia e não da Alemanha. Os alemães do Volga, aqui em Vitmarsum, por exemplo, Vitmarsum não, Entre Rios. Então há muitas colônias alemãs no Brasil que têm origem russa, embora sejam alemães em termos étnicos. E foi a Catarina que fez esta distribuição de terras lá. Então é muito comum encontrar personagens com nome alemão em histórias russas. Dostoiévski tem o tempo todo. Então vejam que a morte do Ivan Ilitch significa para esses seus conhecidos, né, colegas, sobretudo uma oportunidade profissional, né, e não mais outra coisa do que isso. Taninha, por favor. Mais chegado ao falecido que os outros, Piotr Ivanovich, depois de jantar, vai ao velório e, sem saber bem o que fazer, escolheu uma solução intermediária. Entrando no quarto, começou a persignar-se e como que a inclinar-se um pouco. Persignar-se é fazer o sinal da cruz, né? Esse Piotr Ivanovich é aquele que leu a notícia do jornal, que era o único que tinha alguma ligação maior com o Ivan. Sente certo odor de cadáver em decomposição. Encontra o criado Gerasim, que havia feito às vezes de enfermeira a Ivan Ilitch, que gostava particularmente dele. Piotr Ivanovich julga que seu amigo, como todos os defuntos, tinha o rosto mais belo e, sobretudo, mais significativo do que for em vida. Depois das exéquias, quando o advogado está saindo, Schwartz, um dos presentes, e que não se entregava às impressões acabrunhantes, o convida para jogar cartas mais tarde na casa de Fyodor Vassilievich. Esse Fyodor Vassilievich é um daqueles que está conversando com o Piotr lá no escritório, né, quando se descobre a morte do Ivan Ilitch. Tudo bem. Antes que ele possa responder, a viúva, Praskovia Fyodorovna, estende o braço e o leva para outro aposento, para tratar de certo assunto com ele. Mas eu tenho um caso a tratar com o senhor. Piotr Ivanovich inclinou-se e procurou evitar que se separassem as molas do puff, o qual imediatamente se mexeu debaixo dele. Nos últimos dias ele sofreu horrivelmente. Sofreu muito? Perguntou Piotr Ivanovich. Foi terrível. Nos últimos, não digo minutos, mas horas, ele não parou de gritar. Gritou sem cessar 3 dias seguidos. Era intolerável. Não consigo compreender como suportei isto. Ouvia-se tudo, atrás de 3 portas. O que tive de sofrer. Piotr Ivanovich, misturando sentimentos de horror ao sofrimento do amigo com curiosidade mórbida, procura obter detalhes do passamento de Ivan, como se a morte fosse uma aventura inerente a Ivan Ilitch apenas, e de modo nenhum a ele também. A conversa progride para assuntos pecuniários e a viúva quer saber como obter dinheiro do tesouro, em consequência da morte do marido. Piotr percebe que ela já tinha todas as informações, até mais que ele, mas investigava como podia abocanhar mais. Finalmente, de saída para jogar cartas com Schwartz e companheiros, Piotr encontra os 2 filhos de Ivan, uma mocinha de cintura fina, Elisavieta, e Vladimir, um moleque ginasiano, tremendamente parecido com o pai. Portanto, se para os colegas do Ivan Ilitch, a morte dele representa uma oportunidade profissional, para a mulher dele, a Praskovia, né? A Praskovia, mulher do Ivan Ilitch, representa uma maneira de arrumar uma boa pensão do Estado, não é? E era essencialmente esse o assunto que a Praskovia tinha com o Piotr naquela noite. Esse Piotr vai desaparecer da história agora. Nunca mais ouviremos falar dele, porque ele é apenas um pretexto que o autor obteve para nos contar que Ivan Ilitch tinha morrido.
Então, daqui para frente, o que vai acontecer é, em linguagem moderna, né, vai haver então um flashback de toda a vida do Ivan Illich até o momento da morte. Então, essas pessoas que até aqui então apareceram, como o Schwartz, como o Vasilievich, como o Piotr, não terão mais nenhum papel na história. É uma técnica de escrever moderna, isso é muito comum no cinema. No cinema funciona muito bem. Tem um filme chamado Crepúsculo dos Deuses, que em inglês chama-se Sunset Boulevard, e que começa com um sujeito morto na piscina, assim, e o mesmo sujeito lá diz, olha, aquele ali sou eu. Eu morri, como vocês podem perceber. E aí começa a contar a história toda a partir da conclusão da sua morte. A mesma coisa faz o Paulo Honório do São Bernardo, que também começa a história contando, né, que ele está completamente derrotado e que, embora fosse analfabeto, a única parte inverossímil do livro é essa, né, do São Bernardo, que não se consegue que o sujeito tão analfabeto quanto o Paulo Honório pudesse escrever aquele livro. Então, até errou mesmo o Graciliano Ramos, acho que faltou aí um pouco de competência artística. E também é o caso das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também vocês falam, eu já morri, então eu vou contar a história. Então esse é um truque narrativo que vai muito, muito bem no cinema. O cinema, cada 5 filmes, acho que 2 são assim. Começa uma história, um fato consumado logo de cara, e aí o resto do filme é para explicar como é que as coisas acabaram daquele jeito. Talvez tenha sido até Leon Tolstói que inventou isso, não sei garantir. Mas é, sem dúvida nenhuma, um recurso muito, muito hábil. Então, agora sabemos que o Ivan Illich morreu, que ele era advogado, que ele, portanto, vai ser substituído e a mulher dele, então, irá cuidar aí, né, para que ele possa, aquele fato, embora lamentável, possa, não a deixe na miséria, não é isso? E agora o autor vai nos contar quem é o nosso personagem Ivan Illich desde o início. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu algum pedaço da história até agora? A única personagem que continua viva aí, né, porque o Ivan morreu, é a Prascóvia. Só viremos falar da Prascóvia daqui para frente das personagens lá já aí mencionadas. Então começamos. A história pregressa da vida de Ivan Illich foi das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Ao morrer, Ivan Illich tinha 45 anos e era juiz do foro criminal. Só, desculpe uma expressão, o sistema jurídico russo não é como o nosso. Lá existe a figura do juiz de instrução, que é um juiz que comanda o inquérito. Então aqui no Brasil não é assim, né? Aqui é a polícia quem faz o inquérito e o juiz recebe os autos apenas. Mas na França é assim, e na Rússia também é assim. Né? Aquele juiz que desmascara o Raskolnikov, né? Aquele era um juiz de instrução também, o Porfírio. Né? Se vocês lembram do Crime e Castigo, o Porfírio é juiz de instrução também. Então, o juiz de instrução é uma pessoa que comanda o inquérito. Ele faz a investigação, todos os interrogatórios, enfim, para chegar à conclusão ou não da culpa de alguém. Filho de Ilya Yefimovich Golovin, funcionário inútil de diversas repartições desnecessárias, destacado-se na família de que se podia dizer. Ilya teve 3 filhos. Ivan Illich era o segundo. O primogênito fazia carreira idem do pai, apenas em outro ministério. Já estava chegando à idade funcional em que se atinge a sinércia dos vencimentos. O terceiro filho era um fracassado. Prejudicara-se em diferentes repartições e agora estava servindo na administração das estradas de ferro. Tanto seu pai como os irmãos, e particularmente as mulheres destes, não gostavam de se encontrar com ele e até não se lembravam, sem uma necessidade extrema, da sua existência. A irmã estava casada com o barão de Graz, um funcionário de Petersburgo, idêntico ao seu sogro. Ivan Illich era Le Phénix de la Famille, significa aproximadamente orgulho da família. Como se dizia, não era frio e meticuloso como o mais velho, nem temerário como o caçula. Constituía o termo médio entre eles, uma pessoa inteligente, viva, agradável e decente. Cursou a faculdade de Direito junto com o irmão mais moço. Este foi expulso do 5º ano e não terminou o curso, enquanto Ivan Illich brilhava nos estudos, recebendo depois o diploma. Na faculdade, ele já era aquilo que seria no decorrer de toda a existência. Um homem capaz, alegre, machão, comunicativo,
mas um severo cumpridor daquilo que considerava seu dever, e considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal as pessoas mais altamente colocadas. Cometeu na faculdade algumas ações que antes pareciam de grande ignomínia e que suscitaram nele asco por si mesmo, no momento em que as cometia. Tipo colar na prova. Mas, percebendo ulteriormente que essas ações eram cometidas também pelas pessoas altamente colocadas e não eram consideradas por elas como ações más, não é que ele as tivesse considerado boas, mas esqueceu-as de todo e não se entristecia um pouco sequer a lembrá-las. A impressão que vocês têm do Ivan Ilitch é boa? Numa família o mais bem sucedido dos filhos, é um sujeito sério, estudou, teve notas brilhantes, não é isso? Acho que podemos concluir que a impressão que o Ivan dá é boa, né? Em princípio, não é? Não é isso? Tá? Repararam que todo mundo aqui é funcionário público? E isso é uma característica da Rússia Imperial. A Rússia Imperial não tinha atividade econômica que não fosse agricultura. Então você tem fundamentalmente uma estrutura agrária baseada em oligarquias agrárias, com fazendas muito grandes, porque é muita terra, né? Muita terra, apesar de que um bom pedaço disso é inabitável, que é a região siberiana, que não dá para fazer nada lá. Até hoje não se habita isso, é inóspito. É realmente inóspito, a gente não tem ideia do que é frio, né? A não ser quando vai para um lugar desse assim. E a Rússia é muito grande, então as propriedades são muito grandes, e ele tem um sistema social baseado na servidão, pois a família que é dona da propriedade, da dacha, ou da fazenda, e que tem lá almas, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 almas, são servos chamados de mujiques, não que mujik signifique servo, mujik significa agricultor, que é considerado o agricultor melhor do mundo. O agricultor o mujik ucraniano é considerado o melhor agricultor do mundo. E essa gente, então, vive em regime de semi-escravidão, vivendo ali dentro daquela fazenda como se fossem propriedade física, né, ativos físicos da fazenda. Nas cidades não há indústria nenhuma, então nas cidades você tem o comércio, e aí então uma pequena classe média comerciante, muito pequena, de modo geral ocupada por alemães. Os alemães dominavam o pequeno comércio, a pequena indústria, como aconteceu aqui também, quando Curitiba, em 1853, quando o Paraná tornou-se um estado independente de São Paulo, Curitiba era uma cidade alemã. Das 5 padarias que tinha, 4 eram alemãs, os 5 ferreiros, 3 eram alemães e assim por diante. Então, a mesma coisa aconteceu em Joinville, que quando chegaram lá os colonos, havia uma sociedade de portugueses, né, de famílias portuguesas que aos pouquinhos foram sendo substituídas pelos alemães que faziam então as coisas industriais, assim. Então a Rússia nesse tempo é uma sociedade que os cargos em que a vida social depende fundamentalmente de estar ligada ao Estado. Então há uma prioridade total no emprego público. Está ligado ao Estado, é tudo que alguém possa imaginar como sendo bom. Há um pequeno comércio, uma pequena quantidade de empregados nas cidades, é muito pequenininha, e a economia básica é a economia agrícola, onde há o regime de servidão. Então todo mundo é funcionário público, você nunca encontra ninguém que não seja isso. Todos trabalham no governo, e sobretudo em assuntos associados a jurídicos, quer dizer, essas pessoas assim, mais ambiciosas querem ser juízes, advogados, procuradores, enfim. Continuamos? Muito bem. Clara, por favor. Depois de formado, Ivan Ilitch dirigiu-se à província a fim de ocupar o cargo de funcionário adido ao governador, para o desempenho de encargos especiais, posto que lhe fora arranjado pelo pai. Na província, comportava-se com dignidade, quer com os superiores, quer com os inferiores, com exatidão e uma honestidade incorruptível. Ivan ficou 5 anos no seu primeiro posto. Foi promovido a juiz de instrução em outra província, posto que ele aceitou, apesar de ter deixado as relações estabelecidas e criar novas. Neste novo cargo, Ivan comportou-se com igual seriedade, apesar de sentir que estavam todos nas suas mãos em função de sua condição de juiz. Ivan Ilitch jamais abusou dessa sua autoridade e a possibilidade de atenuá-la constituía para ele o interesse principal de seu novo encargo. Nessa nova cidade, conheceu Praskovia Fyodorovna Michel, sua futura mulher,
a moça mais atraente, brilhante e inteligente do círculo de relações de Ivan Illich. Mais uma vez, nós temos aqui uma demonstração de que se trata de uma pessoa muito boa. É um sujeito que tinha um poder extraordinário e, no entanto, não usufruía dessa prerrogativa para ser injusto e nem estabelecer nenhuma injustiça, e que tentava diminuir o próprio poder que tinha para não parecer excessivamente poderoso. Trata-se de alguém decente, né? Esse Ivan Illich. Você não tem essa impressão? Bem, então vamos ver agora o casamento do Ivan Illich. Ivan Illich casou-se. O processo do matrimônio como tal e os primeiros tempos de vida em comum, com os carinhos conjugais, a mobília nova, a prataria nova, as roupas de baixo novas, decorreu muito bem até a gravidez da mulher, de modo que Ivan Illich já começava a pensar que o casamento não só não infringiria o caráter de vida leve, agradável, alegre e sempre decente e aprovada pela sociedade, que ele considerava inerente à existência em geral, mas ainda o reforçaria. No entanto, a partir dos primeiros meses de gravidez da mulher, surgiu algo novo, inesperado, desagradável, penoso e inconveniente, que não se podia esperar e de que não havia nenhum meio de se livrar. A mulher, sem qualquer motivo, conforme pareceu a Ivan Illich, de gaieté de cœur, como ele diz a si mesmo, por capricho, começou a infringir o encanto e a decência da vida. Sem nenhuma causa para tanto, tinha ciúme dele, exigia que ele fizesse a corte, implicava com tudo e fazia-lhe cenas grosseiras e desagradáveis. Então, reparem aqui, voltem um pouquinho a essa página, eu queria muito que vocês prestassem atenção que ele percebeu que o casamento não infringiria o caráter de vida leve, agradável, alegre e sempre decente e aprovada pela sociedade. O que o Ivan Illich queria era uma vida assim, uma vida que fosse normal, fosse boa, fosse decente, que ele se sentisse honesto e decente. Era só o que ele queria da vida. É um objetivo muito exótico esse? Não, parece uma coisa normal que alguém queira isso, né? Acho que isso é uma coisa normal que as pessoas têm, não é isso? Continuamos. Ivan tentou lidar com aquela dificuldade com uma atitude leve e de bom tom, mas como o humor da mulher piorava constantemente, Ivan transferia cada vez mais para o serviço o centro de gravidade de sua vida. Passou a gostar mais do serviço e tornou-se mais ambicioso. Por causa disso, passados 3 anos, Ivan tornou-se suplente de promotor e foi sendo cada vez mais envolvido pela vida funcional. Vieram filhos. Sua mulher ficava cada dia mais resmungona e zangada, mas as relações com a vida doméstica elaboradas por Ivan Illich tornavam-no quase impenetrável aos resmungos dela. Depois de 7 anos de serviço na mesma cidade, Ivan Illich foi transferido para um cargo de promotor em outra província. Eles mudaram-se, o dinheiro era escasso e o lugar onde se instalaram não agradou a Praskovia Fyodorovna. O ordenado era maior, mas a vida mais cara. Morreram 2 filhos, e por isso a vida de família fez-se ainda mais desagradável para Ivan Illich. A mulher atribuía ao marido todos os infortúnios ocorridos no novo local de residência, e a maioria dos assuntos de conversa entre marido e mulher, sobretudo a educação dos filhos, levava a questões sobre as quais havia lembrança de dissensões, e a cada momento podiam deflagrar-se brigas. Os pequenos momentos de paixão eram ilhotas, as quais eles atracavam por algum tempo, mas depois novamente se lançavam ao mar da hostilidade oculta, que se manifestava no afastamento entre eles. Ivan passava cada vez menos tempo com a família, e assim ele viveu mais 7 anos. Então, o que aconteceu na vida de Ivan Illich que atrapalhou um pouquinho as coisas? Ele se casou, depois do casamento a mulher demonstrou ter um gênio difícil, e ele acabou mudando para um outro lugar que não agradou a mulher. Ela perdeu 2 filhos, atribuiu estas mortes ao lugar, às circunstâncias, etc., portanto culpa do marido, e ele, no entanto, deixou-se abalar por isso? Não, porque ele não prestava muita atenção na reclamação e ia trabalhar mais, começou a botar a vida mais voltada para a vida profissional. Isso também não parece uma coisa muito incomum, né? E nem muito estranha. Mas talvez às vezes não tenha muito jeito mesmo. Talvez o único jeito um cônjuge se livrar do outro seja desaparecer um pouco, sei lá, se isso não é um instrumento normal de viabilização das relações conjugais, às vezes deve ser, né? Não é isso? Mas até agora vocês veem alguma coisa estranha no Ivan Illich? Não, quem é Ivan Illich? É o filho mais bem-sucedido de uma família, um sujeito esforçado, que estudou de verdade, que tem boa índole, é um sujeito honesto, é sério, cumpre suas obrigações,
Em nenhum momento alguém nos diz que ele é alguém que se valha de algo do seu privilégio profissional, é um sujeito, portanto, até muito melhor que a média, né? Pensando bem, né? A gente quase não imagina uma pessoa tão boa assim, na média, assim, né? Quer dizer, é uma coisa incomum, poucas pessoas são assim, né? E ele ia fazer um bom casamento com a moça mais bonita da cidade, mas depois que casa com ela, as coisas não funcionam tão bem, a relação é ruim, e ele, no entanto, não se incomoda muito com isso, porque ele consegue trocar, botar o trabalho no lugar, né? E vai mais ou menos continuando vivendo mais 7 anos. Você não acha essa história bem contada? Essa história é extremamente bem contada, é uma história muito, muito bem feita, assim, uma grande habilidade literária tem esse Tolstói. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Muito bem. Clara, por favor. Assim viveu Ivan Ilitch 17 anos casado. Ele já era um promotor experiente, que recusara algumas transferências na expectativa de um lugar mais interessante, quando ocorreu inesperadamente uma circunstância desagradável, que alterou completamente a tranquilidade de sua vida. Ivan Ilitch esperava receber o cargo de juiz-presidente numa cidade universitária, mas Hoppe conseguiu passar-lhe à frente e ocupar este cargo. Ivan Ilitch irritou-se, começou a censurá-lo e brigou com ele e com os chefes imediatos. Passou a ser tratado com frieza e, por ocasião das designações seguintes, foi novamente prejudicado. Acontece com o Ivan Ilitch que a carreira de Ivan Ilitch começa aí a patinar um pouquinho. Ele não consegue progredir na carreira conforme ele esperava poder fazer, né? É isso. Deste modo, o ano de 1880 foi o mais penoso até então da vida de Ivan Ilitch. Achava-se abandonado e injustiçado. Os outros consideravam sua vida satisfatória e feliz, mas ele era o único a ver que, com a consciência das injustiças que sofrera, com as eternas amofinações da mulher, com as dívidas que passara a contrair, vivendo acima de seus meios, a sua situação estava longe de ser normal. No ano seguinte, Ivan Ilitch decidiu ir a Petersburgo procurar colocação em outro ministério, ou, em outras palavras, arrumar um ordenado de 5.000. Ivan ganhava 3.500. Ilitch obteve sucesso imediato. Ainda no trem, encontrou-se o conhecido F.S. Ilin, que lhe assinou com um posto a vagar proximamente, no próprio Ministério de Justiça em Petersburgo. Essa é uma situação anormal. Quer dizer, ele está lá no lugar, tem 2 filhos nessa altura, ele já acha que não está ganhando o suficiente, está se endividando e acha que mereceria mais, então ele resolve ir lá pedir um emprego melhor, né, uma colocação melhor. Isso é uma coisa normal? Parece uma coisa estranha que alguém faça isso? Não é completamente normal, né? É quase a obrigação dele fazer isso, né? A obrigação deles, escuta, eu estou aqui há 5 anos esperando aqui, promoção, vocês não me promovem, o que é, tá, essa coisa, né? Acho que é normal, agora é normal, né? Continuamos. Graças a esta alteração em determinados postos, Ivan Ilitch recebeu inesperadamente, no ministério em que servia, uma designação pela qual ficou 2 classes acima dos seus colegas, uns 5.000 rublos de uma ajuda de custo a 3.500. Completamente feliz, Ivan Ilitch esqueceu toda a mágoa contra seus inimigos anteriores e contra todo o ministério. Viu só? Deu certo. Ele foi lá, conseguiu finalmente o tal do emprego, agora ganha 5.000, está dentro das suas despesas, ele agora vai morar em Petersburgo, que é a mesma coisa que você sair de Ribeirão do Pinhal e ir morar em Curitiba. Quer dizer, para alguém que pretende ter uma carreira na administração pública é muito importante. Não é? Apesar de que Júlio César dizia, né, que era melhor ser peixe grande em lagoa pequena do que peixe pequeno em lagoa grande. Mas ele não era um peixe, você vai falar diferente, né? Mas eu adaptei aqui o Júlio César. Mas quer dizer, ele não era um peixe tão pequeno, ele foi servir lá num lugar melhor, nem São Petersburgo. Ele está dando certo o planejamento de carreira dele, né? Não é isso? Você tinha sonhado em ser desembargador com 50 anos, está quase conseguindo. Alguma coisa equivalente, né? Ao que hoje aqui alguém sonharia na carreira jurídica, não é? Então está dando certo a carreira dele, conseguiu finalmente ir para a capital, não é? Vamos ver então o que ele diz. Com a nova situação, foi estabelecida uma trégua entre ele e a mulher. Ivan contou-lhe que todos na capital gostavam muito dele. No dia 10 de setembro daquele ano, 1881, Ivan tomaria posse na capital e então partiu sozinho para Petersburgo para as providências da mudança, deixando a família com sua irmã e cunhado. Isso é uma coisa que acontece nos livros russos que nunca acontece quando seria aqui. Quer dizer, a ideia de que o marido vai lá arrumar uma casa
escolher móveis e tal, alguma coisa que não passa na cabeça de uma família brasileira, por exemplo, que é um assunto da mulher, né? Mas na Rússia é muito comum, nas histórias russas, acontecer isso. Os maridos é que tomam essas medidas práticas, assim. Então, a isso se atribui o péssimo gosto das residências russas daquela época. Muito bem. Depois que partiu, a alegre disposição de ânimo... Desculpa, eu conheço só um caso engraçadíssimo do Jamil Sledge. Vocês não sei se vocês conheceram. Era o melhor ficcionista que tinha aqui. Ninguém escrevia como Jamil Sledge. E um belo dia ele resolveu fazer uma casa para a família. Ele comprou secretamente um terreno e fez um negócio que parecia uma gruta. A família negou-se a morar lá, porque ele levou a família lá e disse, olha aqui a casa que eu fiz. Todo mundo olhou para si e foram embora. A família negou-se a morar na casa que o Jamil Sledge inventou para a família. Bom, continuamos. Depois que partiu, a alegre disposição de ânimo, suscitada pelo êxito e pela concórdia com a esposa, uma dessas circunstâncias fortalecendo a outra, não o deixou o tempo todo. Encontrou um lindo apartamento, aquilo mesmo com que marido e mulher sonhavam. As salas de recepção espaçosas, altas, de estilo antigo, o escritório confortável e grandioso, os quartos da mulher e da filha, o de estudos para o filho, tudo isso parecia ter sido inventado para eles especialmente. Ivan Ilitch ocupou-se pessoalmente da instalação, escolheu o papel de parede, comprou mobília que faltava, geralmente de segunda mão, mas que ele enquadrava num estilo peculiarmente como ele for, forro para móveis, e tudo crescia e atingia aquele ideal que ele formara para si. Quando a relação ia em meio, já superava a sua expectativa. Compreendeu o caráter como ele for, elegante, nada vulgar, que tudo assumiria depois de pronto. Antes de adormecer, imaginava como seria o salão. Olhando para a sala de visitas, ainda inacabada, ele via já a lareira, o guarda-fogo, a estante, cadeirinhas espalhadas aqui e ali, pratos de travessas pregados nas paredes, bronzes. Alegrava-se com o pensamento de como surpreenderia Pasha e Lisenka. Pasha e Lisenka são diminutivos familiares, respectivamente, de Praskovia e Elisavieta. A mulher é a filha, né? Que também tinham gosto por essas coisas. É igualzinho o Jamil Sledge, imaginando como a mulher e as filhas iam gostar da caverna que ele criou para a família. Parece que está no máximo a felicidade de Ivan Ilitch, né? Porque até o apartamento dos sonhos ele conseguiu em Petersburgo. Então ele ia ser agora um burocrata de alto nível, na capital, perto do poder, ia ganhar os 5.000 rublos e mais uma ajuda de custo lá, e ia poder morar num apartamento bacanérrimo, que ele tinha imaginado ser o apartamento. Tudo deu certo, os móveis deram certo, a vida de Ivan, até a briga com a mulher diminuiu, porque com as perspectivas, então, as brigas ficaram menores, etc. Então, a vida de Ivan Ilitch está no máximo, tá? Esse é o momento mais alto da felicidade de Ivan Ilitch. No entanto, as coisas mudarão rapidamente a partir do próximo parágrafo, que é o que a Clarinha vai ler para nós. De uma feita, subiu numa escadinha, a fim de mostrar ao forrador de paredes, que não o estava compreendendo, como ele queria o serviço. Tropeçou e caiu, mas sendo forte e ágil, conseguiu segurar-se e chocou-se apenas de lado com o ressalto de uma moldura. O machucado lhe doeu, mas a dor passou logo. Durante todo esse tempo, Ivan Ilitch sentia-se particularmente alegre e com saúde. Escrevia: sinto que uns 15 anos me pularam da cacunda. Pensava acabar a arrumação da casa em setembro, mas o trabalho arrastou-se até meados de outubro. Em compensação, tudo ficara lindo. Não só ele o dizia, mas diziam disso todos os que viam o apartamento. Quando ele encontrou os seus na estação ferroviária, trazendo-os para o apartamento já pronto e iluminado, quando um lacaio de gravata branca abriu a porta para a antessala, enfeitada de flores, e eles entraram na sala de visitas, no escritório, e ficaram soltando exclamações de prazer, ele se sentiu muito feliz. Mostrou-lhes todo o apartamento, embebendo-se dos elogios deles e resplandecendo de prazer. Questionado sobre a queda que sofrera, Ivan conversou com comicidade. Não é à toa que pratico a ginástica. Um outro estaria morto, mas eu só me machuquei um pouco aqui. Quando se toca, dói, mas já está passando. Só ficou uma simples equimose. Então, pessoal, vocês estão conseguindo perceber a felicidade que está aí, né, pela qual está passando Ivan Ilitch? Tudo que ele queria da vida estava se realizando, né? Tinha melhorado de relações com a mulher, tinha 2 filhos, jovens.
Ele tem 17 anos de casado, a mocinha deve ter uns 16 e o menino deve ter uns 10, 12, sei lá quanto. Teve 2 filhos que morreram talvez no meio, né? Então provavelmente o menino é mais jovem. E ele está lá mostrando, então ele traz a família da estação ferroviária, abre a casa, tem um lacaio de libré e com flores e tudo aquilo, ele mostra então o apartamento que ele mobiliou, ele mesmo mobiliou, né? Não é isso? E aí aquilo parecia ser o máximo dos máximos, o sinão que havia é que ele havia ficado um pouco lá machucado com aquela queda que sofreu quando caiu da escada, tentando mostrar lá ao sujeito do papel de parede como é que é para fazer. Não é isso? Tá certo? Até agora todo mundo entendeu a história? Não é uma história muito bem contada essa? É maravilhosa essa história, né? Isso é que se chama, isso é aquilo que tem o grande escritor, chama-se vis narrandi. Vis narrandi, em latim, em português significa força de contar, né? Vis, força, né? V-I-S, vis narrandi. Força para contar. Esse é o grande escritor, você pode contar bem a história. É um escritor ficcional, né? Óbvio. Muito bem, então vamos ver como é que isso evolui agora. A nova vida do casal como que recuperou a relação conjugal. E ainda que surgissem algumas desavenças entre marido e mulher, ambos estavam tão contentes e havia tanto a fazer que elas terminavam sem grandes brigas. Na verdade, tudo ganhava aos poucos um aspecto grotescamente rotineiro. Quando não havia mais nada a arrumar, tudo ficou um tanto cacete e sentiu-se falta de algo. Mas então já se fizeram algumas relações, estabeleceram-se hábitos e a vida se encheu. Depois de passar a manhã no tribunal, Ivan Ilitch voltava para almoçar, e nos primeiros tempos ficava de bom humor, embora sofresse um pouco, justamente em consequência do apartamento. Irritavam-no cada mancha sobre a toalha, sobre o damasco, cada cordão de cortina roto. A instalação custava-lhe tanto trabalho que lhe doía qualquer estrago. Mas, de modo geral, a vida de Ivan Ilitch correu da maneira pela qual, segundo a sua constituição, devia correr, leve, agradável e decentemente. Erguia-se 9, tomava café, lia o jornal, depois vestia o uniforme e ia para o tribunal. Ali já estava pronta a canga sobre a qual trabalhava. Num instante, atrelava-se a ela. Uma maneira um pouco pragmática, né? Estava pronta a canga a que ele se atrelava. Quer dizer, aquele trabalho era uma espécie de rotina o tempo todo. Repare que nessa época os funcionários públicos russos todos usavam uniforme. Então o juiz usava uniforme, o meirinho usava uniforme, o secretário. Então todo mundo tinha uma espécie de uniforme. Quando você vira um idiota aqui comigo, né, lembrem que os cargos também eram equivalentes aos cargos militares. Então o general nem sempre era o sujeito do exército. Então o general também aplicava-se a um certo funcionário civil. Havia uma equiparação muito grande entre o mundo civil e o mundo militar naquela época. A vida da família Golovin passava-se assim, sem distúrbios maiores. Depois do jantar, se ninguém os visitava, Ivan Ilitch lia às vezes algum livro muito falado, e de noite sentava-se para estudar os seus casos, isto é, lia papéis e lidava com leis. Confrontava depoimentos e enquadrava-os nas leis. Isso não era para ele cacete nem divertido. As únicas verdadeiras alegrias de Ivan Ilitch vinham das partidas de uísque. É um jogo de cartas considerado o ancestral do bridge. Sobretudo se tivesse tido um ganho modesto. Se este era grande tinha uma sensação desagradável. Frequentava sua casa, a melhor sociedade, e tudo corria assim, sem alteração, e tudo estava muito bem. A opinião sobre o Ivan Ilitch continua boa? Vocês já mudaram? Ele tem algum problema? Por outro lado, também não é um defeito tão grande, né? Ele não é exatamente perfeito, mas ele não é uma pessoa com um quadro geral assim muito bom, assim. Ele fica chateado quando ganha demais no jogo, acha que isso é uma injustiça. Ele é um sujeito que não tem amante nenhuma, né? Chega em casa, vai, no máximo que faz é jogar uma partidinha lá de uísque com os amigos, né, de bridge. Parece você ser uma pessoa assim na média, uma pessoa positiva e boa, uma pessoa má e problemática. Acho que a vida é uma vida normal, né? Quer dizer, não é uma vida que possa ser muito brilhante. Talvez ele perca um pouco de tempo cuidando de verificar se está tudo certinho. Deve ser um sujeito chato, né?
Quer dizer, certamente deve ser um sujeito chato. Aí explica-se um pouquinho porque a mulher mudou depois do casamento. Talvez ele seja um sujeito insuportável, em última análise, né? Meticuloso, complicado, que fica, não é isso? Aquele sujeito que fica, quando escolhe feijão, fica fazendo montinhos com a mesma quantidade. Tem uns tipos malucos assim que fazem coisas desse jeito, assim, né? Entendeu? Então deve ser uma pessoa assim, mas fora isso, né? Nós não temos uma má impressão dele. Temos uma má impressão do Ivan Illich? Não, é um sujeito tipicamente como são as pessoas, digamos assim, na classe média. Ele tem uma família, a sustenta, tem assim uma responsabilidade familiar, não é uma pessoa irresponsável. Não é isso? Tem, assim, uma vida normal no sentido bom da palavra, assim. Não é isso? Como a maioria das pessoas são assim, né? Muito bem. Então, vamos ver para onde vai essa história do Ivan Illich. Até agora, algum problema? Alguma dúvida? Não. Clara, por favor. Gozavam todos de boa saúde. Não se podia chamar de doença o fato de Ivan Illich dizer às vezes que tinha um gosto esquisito na boca e certa sensação desagradável no lado esquerdo do estômago. Mas aconteceu que essa sensação desagradável começou a aumentar e a transformar-se não ainda em dor, mas na consciência de um peso permanente do lado e em mau humor. Esse mau humor, que crescia continuamente, começou a estragar o caráter da vida leve e decente que se instauraram um dia na família Golovin. Marido e mulher puseram-se a brigar cada vez com maior frequência, e logo desapareceu o leve e agradável, ficando apenas a decência. As brigas novamente se tornaram frequentes. E novamente ficaram apenas umas ilhotas, e assim mesmo em número reduzido, sobre as quais marido e mulher podiam reunir-se sem uma explosão. Então, começa a haver agora um problema, que é o fato de que a saúde do Ivan Illich parece que não vai bem. Né? Então, ele é um sujeito mal-humorado, transformou-se uma pessoa mal-humorada porque tem algum incômodo de saúde permanente. Por causa desse desconforto permanente, agora era Ivan que iniciava as brigas por pequenas contrariedades, como o cotovelo do menino sobre a mesa. Praskovia Fyodorovna, ao perceber naquela irritação uma condição enfermiça, parou de retrucar e considerou sua resignação um grande mérito de sua parte, e acabou decidindo que o seu marido tinha um gênio horrível e que fizera a vida dela infeliz. No entanto, depois de uma briga em que Ivan fora particularmente injusto, Praskovia obrigou o marido a consultar um médico famoso. E a Praskovia? Qual é a impressão que vocês têm sobre a Praskovia? A Praskovia, sabemos que quando no Velório estava interessado em saber como é que tirava a magia do governo, apesar de saber tudo, só queria saber como é que sofisticava, né, o processo. Sabemos que ela era muito bonita, sabemos que ela responsabiliza, pegou muito de humor depois do casamento, responsabilizou o marido pelos infortúnios, entre eles a perda de 2 crianças, assim talvez por aborto, né? E a Praskovia, aqui agora, em que a fonte do mau humor não é mais ela, mas é o marido, põe-se assim um pouco numa posição de vítima, né? Ele estragou a minha vida. Isso é uma pessoa meio normal? Mais ou menos, né? Não é um caso muito anormal, assim, parece ser uma pessoa encontradiça, né? Pelo menos. Não temos uma impressão muito boa da Praskovia, né? Ela não parece ser assim uma pessoa excepcional, mas não deixa de ser um pouco normal, né? Um pouco assim comum, não é isso? Então, vamos prestar atenção na Praskovia, mais tarde vamos saber mais sobre ela. O diagnóstico de Ivan ficou entre o rim móvel, o catarro crônico e uma afecção no checo. O checo é a primeira parte do intestino grosso. Não se tratava da vida de Ivan Illich, o que existia era uma discussão entre o rim móvel e a afecção no checo. O médico decidiu em favor do checo, resumindo suas razões, e Ivan concluiu daquele resumo que as coisas iam mal, embora isto fosse diferente ao médico, talvez a todos os demais. Ivan Illich perguntou diretamente ao médico se tratava de doença perigosa, mas ele não respondeu. Em Trenó, a caminho de casa, teve a impressão de que o sentido das palavras do médico era que estava muito doente. Nas ruas, tudo lhe pareceu triste. Nesse momento, o autor faz como que o aparecimento de uma nuvem escura sobre essas pessoas, né? Sobre as personagens, como se houvesse a transformação de um dia de primavera num dia triste de inverno, assim. Mais ou menos essa é o clima literário que o Tolstói faz muito bem. O livro é muito bem feito, muito bem escrito. Começa a mudar o tempo dentro daquela pequena primavera Ivan Illichana, né? Começa a mudar o tempo
e começa a ficar tudo muito sombrio, e a coisa vai ficando cada vez mais sombria. Reparem como isso vai acontecendo com clareza. Apesar de todos os cuidados prescritos pelo médico tomados por Ivan, a dor não diminuía. A sua piora desenvolvia-se com tamanha regularidade que ele podia enganar a si mesmo, fazendo uma comparação entre os dias consecutivos. O sentido dessa frase fica mais claro na tradução de Vera Karam para a edição da LPM. O progresso de sua doença era tão mínimo que, ao comparar um dia com outro, seria capaz de enganar-se. Tão sutil era a diferença. A tradução da Vera Karam está melhor, né? Nesse ponto aí ficou muito melhor, né? O advogado foi consultar outra celebridade médica e essa segunda celebridade apenas reforçou a dúvida e o medo de Ivan Ilitch. Consultou um homeopata que fez um diagnóstico de todo diferente dos demais. E às escondidas de todos, Ivan Ilitch tomou durante cerca de uma semana o remédio que lhe receitaram. Essa técnica chamada homeopatia, né, que na verdade o problema disso começa que eles não sabem escrever o próprio nome, porque em português a gente falaria homeopatia, né? Porque não há nenhuma razão em ser homeo não tem nenhum cabimento linguístico. Então é essa técnica, essa homeopatia, que todo mundo insiste em chamar de homeopatia, é uma técnica inventada não há muito tempo, mas que é considerada medicina alternativa. É a ideia de que o simila curantum, né? Quer dizer que a reprodução do efeito que está presente numa certa doença por meio de um determinado componente em que esse efeito tenha sido levado a uma diluição absolutamente grande, produz a cura. Quer dizer, isso significa o seguinte, que ele já estava procurando alternativas à medicina comum, à medicina tradicional, que não encontrava solução nos médicos. É isso que se quer dizer aqui. Resistiu, no entanto, a fazer-se tratar por ícones, embora piorasse sempre. Ícones são imagens sagradas do cristianismo ortodoxo com suposto poder curativo. Não chegou a entrar numa cura mística, né? Não chegou a entrar numa tentativa de cura mística. Era muito para ele, né? A dor do lado não cessava de atormentá-lo. Parecia cada vez mais forte, tornava-se permanente. O gosto na boca era cada vez mais esquisito. Estava com a impressão de ter hálito asqueroso. E cada vez tinha menos apetite, menos forças. Não podia mentir a si mesmo. Acontecia nele algo terrível, novo e muito significativo. O mais significativo que lhe acontecera na vida. E era o único a sabê-lo. Todos os que o cercavam não compreendiam ou não queriam compreender isto, e pensavam que tudo no mundo estava como de costume. Na verdade, estava cada vez mais alheio ao mundo externo que interpretava seu comportamento como hipocondria, e ele fica sozinho com a consciência de que a sua vida está envenenada, que ela envenena a vida dos demais e que esse veneno não se enfraquece, mas penetra cada vez mais todo o seu ser. E era preciso ir para a cama com a consciência disso, acrescido de dor física e horror, e frequentemente passar sem dormir a maior parte da noite, devido à dor. E de manhã era preciso levantar-se de novo, vestir-se, ir para o tribunal, falar, escrever, ou então permanecer em casa, com as mesmas 24 horas de um dia, cada uma das quais era uma tortura. E sozinho tinha que viver assim à beira da perdição, sem nenhuma pessoa que o compreendesse e se apiedasse dele. Mudou a vida de Ivan Ilitch muito, né? Porque ele, daquela situação de sonho, o momento, talvez o clímax tenha sido na hora em que ele levou a família para o apartamento e abriu a porta. E a família viu um empregado, né, vestido a caráter, viu aquelas flores todas, aquele apartamento na capital, não é isso? E a perspectiva, portanto, de uma carreira muito bem sucedida, ele tinha as condições para isso, ele tinha todas aparentemente as características de competência profissional, e a vida dele agora é um encontro com hora após hora de sofrimento motivado por uma dor que nenhuma a ação da medicina conseguiu até então descobrir como resolver. E ele então encontra-se quase na antípoda, quase no contrário da situação que ele tinha antes, que é a situação de viver uma vida muito ruim, né? uma vida dolorosa. Que é também lembrar que nós estamos em 1882, né? 3 por aí. Portanto, nós estamos numa época em que não havia a medicina que há hoje. Está muito, mas os meios, né? Os instrumentos são muito diferentes dos que tem hoje.
E a vida de Ivan Illich, então, encontra-se agora estragada por uma doença. Doença essa que ainda é apenas uma doença, que ele aos poucos vai desconfiar que essa doença irá conduzi-lo à morte. E esse crescendo de horror, esse crescendo de infelicidade que vai constituindo a espinha dorsal do livro. Né? Então, vamos ver então para onde é que nós vamos nos dirigir aqui. Antes do ano novo de 1882, chegou um hóspede, o cunhado de Ivan, que ficou assustado com a aparência do advogado. Impressionado com a reação do irmão de Praskovia, Ivan, depois de todos saírem, passou a chave na porta e ficou olhando-se no espelho, de frente e depois de lado. Apanhou seu retrato com a mulher e comparou-o com o que via no espelho. Era enorme a mudança. Depois, desnudou os braços até o cotovelo, olhou, desceu as mangas, sentou-se numa otomana, uma espécie de sofá largo sem costas, e ficou mais negro que a noite. E ficou mais negro do que a noite. Mais tarde, naquele dia, houve escondido uma conversa em que o cunhado diz à irmã: "Você não vê, mas ele é um homem morto. Veja os seus olhos. Não tem luz." À noite, sozinho no quarto solitário para onde se mudara desde o início da doença, Ivan Illich, torturado por uma dor que não lhe dá trégua, chegou à conclusão: existiu luz e agora é a treva. Eu estive aqui e agora vou para lá. Para onde? Eu não existirei mais. O que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Para quê? Tanto faz, disse a si mesmo, perscrutando a treva, os olhos abertos. A morte. Sim, a morte. E nenhum deles sabe, nem quer saber e nem lamenta isso. Ocupam-se de música. Ouvia, atrás da porta, distantes, o retumbar de uma voz acompanhado de ritornelos. Para eles, tanto faz, mas também eles hão de morrer, bobalhões. Eu vou primeiro, eles depois. Vão de passar pelo mesmo que eu. E, no entanto, estão alegres. Animais. Sufocava de raiva. Tive uma sensação penosa, torturante, intolerável. Não podia ser verdade que todos estivessem condenados para sempre a este medo terrível. Levantou-se. Uma coisa não está certa. Tenho que me acalmar, tenho que pensar em tudo desde o começo. E ele se pôs a pensar. Sim, o início da doença. Dei uma batida de lado, mas não percebi grande mudança em mim, nem aquele dia, nem no seguinte. Doeu um pouco, depois mais, depois os médicos, depois o morto de sonho, a angústia, de novo os médicos. E eu estava caminhando cada vez mais perto do abismo. As forças diminuíam. Estava cada vez mais perto, mais perto. E eis que me consumi. Não tenho mais luz nos olhos. E aí está a morte, e eu só penso no meu cerco. Penso em consertar o cerco, mas isto aqui é a morte. Será mesmo? Novamente o pavor apossou-se dele. Ficou ofegante, inclinou-se, começou a procurar os fósforos, apertou o cotovelo contra o criado mudo. Este era um estorvo e causava-lhe dor. Enfureceu-se contra ele, pressionou-o com mais força e derrubou-o. E desesperado, perdendo o fôlego, caiu de costas, esperando a morte naquele instante. Então, qual é o sentimento predominante no Illich nesse momento da história? Desespero. Mas é mais uma, além de desespero, há um outro componente nisso. Revolta. Ele acha-se, no fundo, injustiçadíssimo com aquilo, porque por que os outros todos não estão vivendo o que ele está? Os outros estão lá ouvindo música, tem uma festa na casa dele, e ele está lá no quarto dele, lá, num lugar onde ele mora desde que começou a dor, separado, né, dos outros, sofrendo aquela coisa toda, e não sabe por que aconteceu isso com ele. Ele, de fato, parece muito com o Jó nesse momento, né? Se vocês lembrarem da história do Jó, que foi analisada aqui no passado, o Jó era assim também. O Jó era um sujeito decente, muito bom. O Jó, aliás, era até melhor do que ele, porque o Jó era cumpridor de todos os seus deveres religiosos, o Jó era um fulano que tinha, assim, uma vida exemplar, e o Jó, de repente, perdeu todos os sítios, perdeu todos os seus servos que foram mortos ou fugiram, perderam todos os animais que ele tinha, e não bastasse isso, o Jó foi acometido de uma doença qualquer lá, uma praga lá, uma peste, uma afecção que o tornou chagásico da sola dos pés à raiz dos cabelos. E Jó, então, é resumido a um fulano que está em cima de um monturo,
usando cacos de telha para raspar as feridas. E aí então Jó pergunta assim: Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada de errado, no entanto eu estou aqui nessa situação. A situação que está aqui o Ivan Illich não é equivalente a essa de Jó? Ele não procura fazer muita comparação, o Tolstói não compara diretamente, mas se você for pensar bem, é uma situação parecidíssima. E a mesma rebelião que Jó sente com relação a Deus, sente Ivan Illich com relação ao mundo, à vida, a Deus, enfim, a todas as circunstâncias que o puseram naquele lugar, e que ele não se acha, a situação é essa, de que ele não se acha merecedor de modo nenhum. Até onde nós sabemos, contanto que nós não inventemos, não intemos defeitos imaginários à personagem, e até onde nós sabemos, o Jó não tem nenhuma culpa no cartório. Não é o Ivan Illich não parece uma pessoa merecedora mesmo dessa situação. Não é isso? É claro que se alguém recebe o que merece ou não, isso é uma outra questão. Depois a gente vai estudar um pouquinho isso. Mas, em princípio, não há aqui uma espécie de fenômeno causal aqui dentro. O Ivan está lá achando que ele não tinha nada que se transformar nisso, nessa pessoa aí destruída e com perspectiva de morte. Ele agora sabe que está morrendo. Tem, pelo menos, uma desconfiança forte disso. E é o que ele vai nos dizer no próximo capítulo. Filha, por favor. Ivan Illich via que estava morrendo, e o desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumara a isto, como simplesmente não compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. Jó, exatamente isso. O exemplo do silogismo que ele aprendera na lógica de Kiesewetter. Kiesewetter deve ser provavelmente um manual de filosofia da época, não é nenhum filósofo importante, mas é um manual que ele devia ser o manual de filosofia de tudo quanto é escola russa, portanto é citado aqui pelo Tolstói. Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Parecer-lhe durante toda a sua vida correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. É isso mesmo, Não, sem dúvida nenhuma, o silogismo é uma invenção de Aristóteles, está na lógica de Aristóteles. Esse modo de pensar é aristotélico. Então ele foi incorporado no conteúdo de filosofia. Então, já que ele não é o Caio, quer dizer, o que ele tem a ver com esse negócio de morte? Não é isso? Parece irreal o Caio é que morre, ele não. Não é isso? Tá. Tratava-se de Caio homem, um homem em geral, e nesse caso era absolutamente justo. Mas ele não era Caio, não era um homem em geral. Sempre fora um ser completo e absolutamente distinto dos demais. Ele é Vânia, com mamãe, com papai, com Mitya e Volodya, com os brinquedos, o cocheiro, a babá, depois com Katchenka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância, da juventude e da mocidade. Quando diz que ele era Vânia, não quer dizer que ele fosse travesti no carnaval, tá? Por favor, aqui Vânia é o nome, apelido de Ivan em russo. Vânia é o nome masculino em russo, tá? Tá certo? Então Vânia não tem nada a ver com travesti no carnaval. Existiu porventura para Caio aquele cheiro da pequena bola de couro listrada de que Vânia gostara tanto? Porventura Caio beijava daquela maneira a mão da mãe? Acaso atrapalhou para ele, daquela maneira, a seda das dobras do vestido da mãe? Fizeram um dia tanto estardalhaço na faculdade de Direito por causa de uns pirógicos? Estivera Caio assim apaixonado? E era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal? Nada indica que ele seja o Caio. Esse é um pedacinho magistral, muito bem escrito. Nada indica que ele seja o Caio. No entanto, ele, apesar de não ser Caio, estava morrendo como Caio. E é nessa absurdidade, dessa falta de coincidência, que está a injustiça que ele de que ele se sente vítima. Por que logo eu, que não sou o Caio? Muito bem. Todos os pensamentos que Ivan antes invocava para anular, ocultar e esconder a consciência da morte não faziam mais este efeito. Ir para o tribunal não adiantava mais, porque, no meio da sessão, a dor do lado iniciava, sem dar nenhuma atenção ao desenvolvimento do caso judiciário. Cada vez que a dor vinha, Ivan perguntava-se: será possível que somente ela seja verdade? Ele se sacudia, esforçava-se em voltar a si, conduzia a sessão de qualquer maneira até o fim e regressava para casa, com a triste consciência de que a sua função judiciária já não podia mais, como outrora, esconder dele aquilo que ele queria esconder, que não podia livrar-se dela por meio da função judiciária.
E o pior de tudo era que ela o atraía para si, não para que fizesse algo, mas unicamente para que a olhasse, bem nos olhos. Olhasse-a e se atormentasse indescritivelmente, sem fazer nada. Muito bem. Aquele método que ele tinha de se ocupar do trabalho está funcionando ainda? Não. Quer dizer, cada vez mais a doença transforma-se num monstro que vai ocupando e tomando conta de toda a vida de Ivan Ilitch. Esse monstro é a única coisa que é verdade nesse momento da vida dele. As outras coisas vão cada vez parecendo mais irreais e distantes. E esse monstro, então, ocupa todo o espaço que a vida dele permite. Ele não tem mais uma mente para lidar com o trabalho, uma coisa com a família. Ele só pensa nesta dor, que é a única coisa que parece ser verdade na sua existência. Não se poderia dizer como foi que isso aconteceu no terceiro mês da doença de Ivan Ilitch, porque isso se deu passo a passo, imperceptivelmente. Mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos e, sobretudo, ele mesmo, souberam que todo o interesse que ele apresentava para os demais consistia unicamente no seguinte: se não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar, a livrar os vivos da opressão causada pela sua presença, e a livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos. Ópio e morfina não pareciam fazer mais efeito com Ivan Ilitch. Os alimentos especiais prescritos pelos médicos tornavam-se cada dia mais insípidos, mais abjetos. No meio deste sofrimento, apareceu inesperado consolo na vida de Ivan, o ajudante de copeiro Gerasim, que tinha a tarefa desagradável de lidar com seus excrementos. O criado, com um rosto fresco, bondoso, singelo, jovem, em que a barba mal despontava, ocupava-se das mais repugnantes tarefas com simplicidade e uma bondade que deixava Ivan Ilitch comovido. A saúde, a força, a vitalidade de todas as demais pessoas ofendiam Ivan Ilitch. Somente a força e a vitalidade de Gerasim não o entristeciam. Gerasim, está errado ali o acento. Gerasim. Não o entristeciam, e sim acalmavam-no. O sofrimento maior de Ivan Ilitch vinha da mentira. Aquela mentira por algum motivo aceita por todos, no sentido de que ele estava apenas doente e não moribundo, e que só devia ficar tranquilo e tratar-se, para que sucedesse algo muito bom. Mas ele sabia que por mais coisas que fizessem, nada resultaria disso, além de sofrimentos ainda mais penosos e morte. E essa mentira atormentava-o. Atormentava-o o fato de que não quisessem confessar aquilo que todos sabiam, ele mesmo inclusive, mas procurassem mentir perante ele sobre a sua terrível situação e obrigassem-o a tomar também parte nessa mentira. A mentira, essa mentira que lhe era pregada nas vésperas da sua morte, a mentira que dizia baixar esse ato terrível e solene da sua morte até o nível de todas as suas visitas, das cortinas, do estojão no jantar. Era horrivelmente penosa para Ivan Ilitch. Gerasim era o único a compreendê-la e a compadecer-se dele, e por isso Ivan Ilitch sentia-se bem unicamente na presença de Gerasim. Sentia-se bem quando Gerasim segurava-lhe os pés, às vezes noites a fio, e recusava-se a ir dormir, dizendo: faça o favor de não se inquietar, Ivan Ilitch, eu vou ter tempo de dormir. Ou então quando ele, passando ao tu, acrescentava: ainda se não fosses doente, mas do jeito como estás, por que não ajudar um pouco? Gerasim era o único a não mentir. Tudo indicava que era também o único a compreender do que se tratava, e que não considerava necessário escondê-lo, e simplesmente tinha pena do patrão fraco, em vez de se acabar. E aí, então, a vida de Ivan Ilitch está piorando ou está melhorando? Piora muito, né? E ele, daquela situação de revolta, evoluiu para uma outra situação, não sei se vocês perceberam. Qual é agora, nesse momento, o sentimento predominante em Ivan Ilitch? Desânimo, né? Mais do que desânimo, talvez, tem desânimo também, uma certa desilusão, uma certa depressão, né? Uma certa depressão. A depressão é um estado mental que, assim, definindo com muito grosseiramente, né, é o estado mental que atinge a pessoa quando a pessoa desembarca de alguma fantasia. Então, o sujeito que acreditava lá em alguma coisa, imagine uma pessoa que descobriu depois de muito tempo que é adotada, que não é filho de quem achava que era. Essa é uma situação profundamente deprimível, né? Porque a sua vida toda passa a ter a aparência de uma fraude, de uma mentira,
de que você foi uma espécie de vítima, um palhaço, né? Você de palhaço não contando para você. E essa situação é profundamente deprimida. Quer dizer, o sujeito que achava que ele era importante, depois ele perdeu o emprego, viu que ele não era importante, o que era importante era o cargo que ele ocupava e que ele não valia nada sem aquele cargo. Todas essas situações da vida são situações de depressão. A depressão é o desembarcar, a saída da pessoa que ela faz de uma situação de ilusão fantasiosa. É isso que está acontecendo um pouco com Ivan Illich, né? De alguma maneira. Ele está, na medida em que a dor e a morte que ela implica estão tomando conta da vida dele, ele não tem mais laços afetivos, a relação com as pessoas está distante, com exceção desse Gerasim, que é um empregado, um criado, em quem ele vem a única pessoa realmente sensível ao problema dele, a única pessoa que o entende e que de fato se importa com ele. Portanto, as relações afetivas de Ivan Illich reduziram-se simplesmente a essa pessoa, nesse momento. Então, por aí o autor quis até agora nos mostrar a enorme mudança de situação que vive a personagem, ou seja, daquela situação de uma vida alegre, decente, honesta, certa, garantida, que ele desejava ter e que estava prestes a obter com um novo cargo em São Petersburgo, na capital, para uma situação em que ele se defronta crescentemente com a possibilidade da morte só com essa. Sendo que só sobrou das suas relações pessoais um apreço por um criado chamado Gerasim, que é a única pessoa que o entende em primeiro momento. Como isso vai acabar, saberemos daqui a uns 15 minutos, depois do café. E vamos parar um pouquinho, tomamos um café e já voltamos. Que tal?